Pessoal, vamos agora aí para uma questão de reescritura que é só em toda prova, especialmente para a banca Sebrasp, que tem realizado aí vários concursos. E a primeira orientação, a dica é: quando o examinador pedir para reescrever, você não vai começar comparando o item com o texto original. É claro que hora você vai fazer isso, mas não inicialmente. Você vai primeiro, esteja obediente, meu povo, você vai primeiro avaliar o que ele sugeriu, mas você vai avaliar do ponto de vista estrutural, sintaticamente. Avaliar se teve algum prejuízo de concordância, regência, crase, vírgula, colocação pronominal, grafia da palavra. Então, primeiro, seja obediente. Estou dizendo de novo, não comece comparando. Primeiro, veja a correção gramatical. Se tiver uma vírgula errada, o item é falso. Um erro de concordância, uma palavra escrita errada, o item é falso. Professor, mas eu li tudinho e a estrutura está correta. Então aí você volta e compara. E compara como? Como se fosse o jogo dos 7 erros. Tudo bem? Então veja aqui o que ele sugeriu. Olha só. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se a oração tal fosse reescrita da seguinte forma. Primeiro passo, gramática, que é a parte mais legal de todas, eu acho. Aí ele sugeriu o seguinte: atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros são exigidas para o exercício da solidariedade. Para corrigir a parte estrutural, para analisar se está certo ou errada, sempre tenha como ponto de apoio o verbo. Do verbo, procure o sujeito para analisar a concordância e do verbo, procure o complemento para analisar a regência. Quando eu falo de regência, eu estou falando do uso adequado ou não da preposição. Se a concordância, regência, aqui também já mata sinal indicativo de crase, se isso tudo estiver certo, veja a pontuação, colocação pronominal e grafia da palavra. Graças a Deus, meu povo, que é pouca coisa. Se fosse muita coisa, a gente ia se preocupar. Concordância, regência, crase, vírgula, colocação pronominal, grafia da palavra, só a gramática toda. Então vamos lá. Cadê o verbo da estrutura? São exigidas. E o que são exigidas? Atitudes de apoio e cuidados de uns com os outros. Veja que apoio não pode ser o núcleo do sujeito porque tem preposição. Uns com os outros não pode ser o núcleo do sujeito porque tem preposição. Quais são os núcleos? Me diga. Atitudes e cuidados. Se eu tenho atitudes e cuidados, então eu tenho um sujeito com mais de um núcleo, é composto, está na ordem direta, é anteposto, logo o verbo deve concordar com todos os núcleos. Então, a forma de plural está correta. Mas olha só que perigo. Quando eu falo que se for composto ou anteposto, o verbo concorda com todo mundo, eu vou ter de avaliar singular ou plural. Muito bem. Mas aí a gente tem também uma forma de particípio, que é o exigir das. Então, eu vou ter uma forma de masculino ou feminino, singular e plural eu já comentei. E os núcleos são atitudes e cuidados. E se eu tenho um núcleo no feminino e um núcleo no masculino, ao agrupá-los vai ter de ficar tudo como? No masculino. Eu digo, meu povo, que a gramática não entende nada de vida social. Porque se eu tiver, por exemplo, uma sala com 50 alunas e um aluno, eu vou ter de colocar tudo no masculino. A gramática não entende nada de vida social, não entende que é a mulher que comanda. Aqui, se eu tiver um único núcleo no masculino, tem de ficar tudo no masculino. Então, olha só o perigo dessa questão. Volta para cá. Atitudes e cuidados. Já que existe um núcleo no masculino, então são exigidas? Não, são exigidos. Ou seja, já teve erro de concordância, o item é automaticamente falso e eu não preciso voltar e comparar. Professora, mas eu não enxergaria isso, então eu volto e comparo, ok. Às vezes voltar e comparar você resolveria pelo sentido, mas às vezes a ideia é a mesma e o único defeito da questão é realmente o aspecto estrutural. Logo, você não tem escolha, você precisa dominar a gramática, beleza? Inscreva-se no meu canal e acompanhe-me no meu blog.